Oi, Aurora. Sim, voltei do supermercado agora, guria. Ai, tô muito indignada. Sim, olha só o que aconteceu. Eu tava na fila do caixa, tinha uma mãe com uma criança na minha frente, a criança fazendo um escândalo, porque ela queria não sei o que lá no supermercado e a mãe não queria dar, enfim, eu tive pena daquela mãe, né? No fim, não comprou, tá? Foi embora com a criança. Aí, quando eu fui passar no caixa, eu falei pra menina assim: ai, ainda bem que eu não quero ter filhos. E daí a moça do caixa me olhou assim com uma cara estranha e disse: por que tu não quer ter filhos? E eu disse: porque eu não quero, Por que tá me perguntando por que eu quero, por que eu não quero, né? Nisso tinha uma senhora que tava, uma senhora, sei lá, em torno de 50 anos, empacotando as coisas no caixa ali, e ela também olhou pra mim e disse assim: ai, mas ser mãe é a melhor coisa do mundo, dá trabalho, mas é muito bom, os meus filhos estão criados, agora tão grandes, são meus orgulhos, por que tu não quer ter? Tipo, eu fui pro supermercado para ser interrogada, amiga. Vê se eu posso com isso. Como assim? Por que eu não quero ter? Até tu, Aurora, me perguntando esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né? Se eu já me perguntei isso, não sei, mas por que eu tenho que saber o porquê? Eu simplesmente não quero. Ai, Aurora, tá. Não é o momento mais pra gente falar, tá? Depois que eu me acalmar um pouquinho a gente conversa, tá bem? Obrigada. Beijo. Ai, por que eu não quero ter filho? Ó, chegando mensagem da Aurora. Oi, gente, aqui é a Neriane Neumann do Não Nasci Pra Ser Mãe, uma decidida a não ter filhos. E sabe essa cena aí que vocês viram anteriormente? Aconteceu comigo há uns anos atrás, em um supermercado, que não era aqui na minha cidade, eu estava viajando, estava em outro local. E eu fui fazer compras e passei por aquela cena ali. E eu achei engraçado, na verdade, a caixa do supermercado, né, me questionando o porquê que eu não gostaria de ter filhos. E mais engraçado ainda, a senhora que estava empacotando as compras ali, falando da experiência dela, enfim, e dos filhos. Aquilo me chamou um pouco a atenção. E eu decidi reproduzir, né, um pouco daquela cena. Não cheguei a ligar para amiga nenhuma na época, enfim, mas me veio a ideia de fazer essa encenação ali. Eu resolvi fazer isso porque eu percebo que muitas mulheres se sentem muito incomodadas quando elas são questionadas sobre essa decisão. E só que tem o outro lado também, que eu também passei por isso, né? Eu também me senti incomodada das pessoas me perguntarem por quê, ou fazerem aquelas afirmações de você vai se arrepender, o que quer que vai te cuidar na velhice, tu nunca vai saber o que é o amor, essas coisas assim. Eu também me senti incomodada com isso, eu confesso. Mas aí eu comecei a trazer isso para um outro lado, sabe? Fazer realmente a reflexão: será que é isso mesmo que as pessoas estão falando? Será que isso é tão importante para mim? O porquê realmente eu não quero ter filhos? Né? Então, eu acho que a gente pode pegar essas interações com as outras pessoas com um outro viés, assim, como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque muitas vezes na vida a gente toma decisões, faz escolhas por caminhos sem estar aquilo no campo da consciência, né? Só vai, enfim, vai fazendo as coisas porque tem vontade ou não tem vontade, mas não sabe realmente muito bem o porquê. Logo quando eu comecei a achar, né, já ter essa ideia um pouco mais clara de que eu não queria ter, eu comentava com as pessoas: eu acho que eu não quero ter filhos, e elas me perguntavam por quê. Eu dizia: é porque eu não quero. Isso era uma das coisas que eu respondia, que era porque não quero. Tá, mas por que tu não quer? E a partir dessas provocações externas também, que eu fui começando a conversar mais comigo mesma. Né? Eu disse: né, Miriane, senta aqui. Vem cá, querida. Vamos bater um papinho e entender melhor por que você está tomando essa decisão. E essas conversas comigo mesma eram bem interessantes. Tinham coisas que eu mesma, né, fazia reflexões, mas tinham situações que eu só parava para pensar a partir do questionamento de alguma coisa que alguém me trazia.
E eu achava isso riquíssimo, ainda acho. Eu ainda paro para pensar. Quando alguém me pergunta o porquê que eu não quero ter filhos, eu ainda paro para pensar se são os mesmos porquês que eu tinha no passado, ou se tem alguma coisa diferente, se eu agreguei, se eu mudei. Enfim, é um constante exercício de me conhecer. Claro que também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não é que eu nunca me incomode com esse tipo de questionamento. Eu acho que depende muito também de como vem isso, sabe? Se a pessoa está sendo respeitosa ou não, se ela está só sendo curiosa, enfim. Mas porque a gente vê, né? Tem pessoas que elas querem, parece, ir pro embate ali. Como assim você não quer ter filho? Você não presta pra nada nessa vida se não tiver filho. Você vai ter sim, vai ter 3. Aí é meio difícil de conversar, né, com quem não ouve a nossa opinião, não ouve a nossa argumentação, ela só quer defender a todo custo o ponto de vista dela, sem empatizar, né, nem um pouco com o que a gente pensa ou sente. Mas eu acho também que até esse tipo de pessoa acaba fortalecendo a gente, sabe? Porque aí a gente consegue também construir ainda mais argumentação, ainda mais embasamento e ter mais certeza ainda daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer. Mas também tem pessoas que nos perguntam, não é para nos querer nos convencer de alguma coisa, embora tenha muitas que tentem, né? Tem outras que querem realmente saber o que nos leva àquela decisão, são curiosas e o porquê disso, né, gente? Porque os padrões sociais, eles estão todos voltados para a maternidade. Então, é natural que uma coisa que saia desse padrão gere curiosidade. É só a gente pensar na nossa vida, assim, quando que alguma coisa nos gerou curiosidade, a gente quis perguntar, quis entender. Né? É natural das pessoas quererem entender. Então, eu não acho que sempre a gente tem que, né, que as pessoas têm que ser reativas e contrárias a um tipo de questionamento. E, inclusive, desses questionamentos podem sair grandes conversas. E dessa conversa pode estar ali a sementinha da mudança também da consciência da outra pessoa, de expandir o universo de entendimento da outra pessoa. Já aconteceu várias vezes comigo, principalmente conversando com amigas, assim, de coisas que elas me traziam e eu via de uma forma diferente, de coisas que eu colocava para elas e elas acabavam também entendendo e vendo de uma forma diferente. Então, enquanto a gente não tiver essas interações com outras pessoas nesse campo mais social, a mentalidade não vai mudar. Então, somos nós que não queremos ter filhos que temos que ajudar a criar uma cultura diferente, onde isso seja tão naturalizado quanto a maternidade. Isso quer dizer que a gente sempre tem que estar aberta a responder aos questionamentos dos outros? Não. Isso quer dizer que a gente sempre tem que ter uma contra-argumentação em todas as situações e ocasiões com qualquer pessoa? Não. A gente sempre vai ter que transformar o que as pessoas nos dizem em reflexões, em autoquestionamento, em autoobservação? Não. Não? Também não. Mas tudo vai depender do contexto, da situação, do nosso estado de espírito, da nossa vontade. O que eu quero trazer e trouxe aqui para vocês é essa reflexão também, que nem tudo tem que ser levado a ponto de faca, a gente tem que ser reativa, achar que as pessoas estão se intrometendo na nossa vida. Às vezes a outra pessoa está sendo um instrumento divino para nos trazer mais clareza, nos trazer insights, nos trazer, e com isso nos trazer mais segurança das nossas decisões, mais segurança nas nossas escolhas. A gente tem a responsabilidade de se conhecer, de se entender, de compreender o que quer, o que não quer e por que quer e por que não quer. E a gente pode aproveitar o que as outras pessoas nos trazem para ajudar nesse processo. Os outros não precisam ser os inimigos ou os intrometidos que só incomodam ou são enxeridos. Às vezes pode até ser, mas como que a gente utiliza isso ao nosso favor? E, gente, eu não tô querendo dizer isso com isso que a gente tem que ser permissiva, tá?
com pessoas abusivas, não é isso. É de poder ver o que o outro pode nos cutucar ali para alguma reflexão que seja realmente significativa para a gente, tá? Eu queria saber então se isso fez sentido para ti, se não fez, se quer fazer algum comentário, alguma consideração, alguma sugestão. E deixo aqui o meu UPA bem apertado e a gente se vê no próximo vídeo.